Ai mbana meya mbano kuja yuetishikwe kubandu kuna mwenye wangependa hokusujete kimoshe kushika palashiete Kwasha imoshe shale nukukute kifundi nisonye mafutu mabulo Manos e manas, saudações, bem-vindos àquilo que eu estou a chamar os detalhes do fraccionismo de 1977. Hoje, conforme vocês já viram a fotografia, logo ali à nossa entrada, hoje vamos ter os depoimentos de Michel. Michel é o único angolano que escreveu um livro sobre os acontecimentos do 27 de maio de 1977. E hoje vamos ter os seus 4 pontos sobre isso. Mas antes disso, vamos a uma pequena leitura deste grande livro que eu tive a oportunidade de comprá-lo na Feira da Ladra em Portugal em 1999. É um best-seller e este livro, Michel, que já teve como deputado, é o homem da justiça, na bancada parlamentar da Casa CE, na última legislatura que se cessou. Portanto, o Michel traz vários pontos. É uma pena que este livro já não está à venda, não sei como é que ficou, mas é um best-seller, esgotou-se, porque foi o primeiro angolano a abrir o seu coração. E este livro fala muito mais sobre o campo de concentração em que foram postos lá vários militares assim do nada, sem saber porquê, antes de uns serem fuzilados no 27 de maio. Passa uma situação que acontecia na altura em que se dizia que Nito Alves era altamente racista, Nito Alves era separatista. Michel aqui traz uma narrativa de que ele diz assim: os verdadeiros racistas involucrados na figura do presidente Neto, pelo simples facto de ter sido negro, ter uma mulher branca e filhos mestiços, ou auto-desmascarar-se, porque logo depois do 27 de maio de 1977, a opinião pública nacional percebeu que, afinal, os racistas não eram Nito Alves e os que abraçavam a causa de Nito Alves, os que foram chamados fraccionistas, estes não eram racistas, mas sim os que se posicionaram em volta do presidente Dr. Antônio Agostinho Neto comprometeram. Este é um detalhe muito importante que está neste livro de Michel. E vamos então à matéria, sem mais delongas, e ouvir o que é que Michel, afinal de contas, quando eu li os 4 pontos de um artigo também que vai estar aqui embaixo, escrito por Michel, nessa fase, em 2020, quando já estávamos há alguns anos sobre a situação do 27 de maio de 77. Vamos então a isso. Família, saudações. Daqui mais uma vez o Mano Gica sobre os detalhes do fraccionismo. Aliás, os detalhes do 27 de maio de 1977. Dando esse acontecimento, a voz do fundo é a voz de Antônio dos Santos, Mano Mano. Também uma música lançada após o 27 de maio. Antônio Santos está a questionar onde é que foi o seu amigo. Mas a narrativa hoje é feita com
o único angolano que escreveu um best-seller, Nuvem Negra, um livro até agora muito disputado. Tive a sorte de 1999 ir na Feira da Ladra em Portugal e acabei por obter esse best-seller. Naquela altura já sabia do 27 de maio, mas nunca pensei numa proporção muito forte. Em 2020 foi o ano que houve um dos maiores debates de reflexão sobre 27 de maio e Michel participa nesse debate e, sobretudo, escreve um artigo publicado pelo Folha 8 sobre a reflexão do 27 de maio. Eu, empolgado com aquilo que eu vou fazer no futuro, guardei este detalhe porque sabia que a determinada altura este detalhe ia servir para reflexão. O 27 de maio foi feito de formas e maneiras que muitos não percebem determinadas situações. Os comandantes que foram mortos, como Danger Rex, que apareceram dentro de uma ambulância, tudo isso gerou muitas questões. Mas hoje o detalhe é em volta do artigo escrito por Michel. A primeira parte da pergunta gerada do artigo de Michel foi o seguinte: quem foram os responsáveis pelo assassinato bárbaro dos comandantes cujos os corpos foram encontrados na ambulância nas barrocas do bairro Sambizanga no dia seguinte ao acontecimento do 27 de maio de 1977? Esta é a primeira pergunta, muito importante. E se a gente investigar perante os detalhes, a gente vamos nos encontrar por que esses comandantes foram mortos e quem eram esses comandantes. A segunda pergunta, extraída também deste artigo muito bom, que também vai ser publicado ao mesmo tempo que todas as outras matérias serão publicadas. Tenho dito, no lugar, o Michel diz assim, tenho dito, no lugar do país, apenas em Luanda, alegada tentativa de golpe de Estado ou, como empossamento, os responsáveis pelo massacre rotularam de intentona fraccionista. Qual foi a razão que determinou a vida compulsiva, segundo, depressão imediata à morte de muitos jovens que se encontravam no exército do país, em formação nas mais diversas especialidades na área militar e não só? Esta é outra pergunta também que vem também no artigo do Michel e que, a certa forma, nos faz pensar, afinal de contas, o 27 de maio foi mais do que aquilo que a gente acha. Uma tentativa de golpe de Estado a um homem gerou a destruturação não só do movimento de luta de libertação MPLA, mas a destruturação do exército angolano, que tinha uma proeza. A terceira pergunta deste artigo de reflexão de 2020 de Michel, que eu guardei para os detalhes, é a seguinte: por que a matança se estendeu-se a todas as províncias, envolvendo gente inocente que nada tinha a ver com o fraccionismo, ou, pior ainda, com os nitistas? Porque, e essa pergunta de Michel é muito pertinente, porque se dizia que são a ala de Nito Alvo que queria matar Dr. Antônio Agostinho Neto. Mas a determinada altura há muita gente que desaparece. Por isso é que eu trouxe a música de Antônio Santos, para a gente, no fundo, pensarmos que houve pessoas que, e essas perguntas de Michel são importantes, houve pessoas que desapareceram, não tinham nada a ver com o nitismo, não sabiam. Já havia aí uma intenção. Então o irmão de Filomeno Vieira Lopes estava em Portugal, voltou como doutor,
para ir ficar nas matas para se sacrificar. Mesmo assim, foi-lhe tirada a vida. E aqui vai também a razão da pergunta de Michel. Gostaríamos muito de continuar o dia todo a ler estas questões muito pertinentes e muito profundas de Michel, o único angolano que tem um best-seller, e eu acredito que ele tem mais qualquer coisa para escrever. Aliás, Michel ficou detido num campo de concentração, como daquele campo que os nazis fizeram, e essa é a particularidade que o 27 de maio tem, que é relacionado aos grandes inventos que aconteceram, que desumanizaram o mundo. E o 27 de maio tem essa particularidade. A última pergunta diz assim: de quem partiu a ideia de enviar para o leste do país, Mochico, jovens militares retirados compulsivamente de unidades militares, outros acompanhados de surpresa nas ruas, muitos vindos de frentes de combate, para encontrarem como recompensa sequestro, tortura e morte. E depois ele diz assim: todas estas demais questões necessitam de esclarecimento. Obrigado, Michel, por hoje, aqui nos detalhes do 27 de maio de 1977, nos ajudar e nos dar Dando